Evangelho de João, capítulo 5. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas, impotentes, cegos, mancos e impedidos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem impotente respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o Shabat. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É dia do Shabat, não te é lícito carregar o teu leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que tu já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e contou aos judeus que era Jesus o que o curara. E por isso os judeus perseguiram a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do Shabat. Mas Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o Shabat, mas também dizia que Deus era o seu pai, fazendo-se igual a Deus. Então respondeu Jesus e disse-lhes: Na verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o filho também da mesma forma faz. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque assim como o Pai levanta os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque assim como o Pai levanta os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o juízo, para que todos os homens honrem o Filho, pois assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade eu vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. E os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu o Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da morte, da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim,
e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas eu digo estas coisas para que possais ser salvo. Ele era a luz que iluminava e resplandecia, e vós quisestes alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho testemunho maior do que João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, essas obras que eu faço testemunham de mim, que o Pai me enviou. E o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque vós não crestes naquele que me enviou. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo honra dos homens, mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, e não buscais a honra que vem só de Deus? Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, e não buscais a honra que vem só de Deus? Não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?